Boa noite, Ailton. Quem é? Um tal de John. Ô, John? É, John? só lembrei de você agora à noite, comendo camarão. Eita, rapaz, tu já comeu esse camarão, rapaz? Que inveja, hein? Diga aí, John. E aí, como é que tá as coisas? Ah, estamos aqui do mesmo jeito, né? Casa, fazendo live, fazendo as tarefas domésticas, que minha esposa está trabalhando, então a gente, né, acaba É. fazer tudo em casa, né? A tua esposa é médica, né? É médica, é. Maria, ela tá na linha de frente desse negócio aí ou não? Num dos hospitais ela atende o pronto-socorro. E outro é consultório que ela faz, mas de certa forma, né? Tem um que ela vai no hospital, mas faz endócrino, e a outra é uma clínica particular. Mas ela está aqui no hospital em São Paulo, né? É um hospital público também, então tá. Estão pedindo para eu desligar o microfone. Fala aí, tudo bem? Tudo bem, deixa eu ver aqui quem é que não tem. Você não vai me reconhecer, não. Tem muito tempo que a gente não se vê. Ó, Everaldo, é. Lembra de mim? cara, peraí, que eu para ser sincero, aqui buscando no arquivo aí. Me ajuda aí, Everaldo. Lá de Guarulhos, pô. Eu joguei lá no Guarulhos. Peraí, não, não é Everaldo, não, né, cara? É assim, Não é Everaldo, tudo é isso. bem? É. O que é que eu estou fazendo aqui no voleibol, né? Nada, você faz um trabalho fantástico. Eu estou de longe, mas estou acompanhando. Apesar que você era do basquete, eu lembro. Conhece do basquete, né? Mas tem muitas histórias assim, né? Quem era aquele moleque, saltador, Everaldo? Jesus Cristo. Mas olha só, dividimos ali a mesma casa, hein, Everaldo? Verdade. Eu comentei isso com o Caetano. Oi? Eu fiz o nível 2 aqui em Salvador ano passado com o Caetano. Caetano, ele vai. Eu comentei isso com ele. Falei, pô, eu já morei com a Ayrton. Eu não estou lhe ouvindo. Eu acho que desativaram o som de todo mundo agora.
E aí agora, tá me ouvindo? Agora tá? Ah, tá. Beleza. Eu tinha apertado errado aqui. Tá bom aí agora? Dá para ouvir? Tá sim, estou lhe ouvindo. Então, Everaldo, e o Carlinhos? Rapaz, Carlos faleceu, velho. Putz, grilo. Ele teve um tumor no cérebro, tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Puxa vida. Ele faleceu. A gente ficou muito sentido. E novo, né? Ele é 68, ele ia fazer 52 anos. Pois é. Hum, E você tá com o futebol aí? Estou com iniciação no município de Dias d'Ávila. Opa! E andei por voo de praia, né? Mas aí agora eu estou mais afastado, estou só com o município, estou ajudando o Beré na federação, nos campeonatos daqui de base. É o futuro presidente aí. Que é isso, Beré? Aí. Beré, você que entrou agora, eu estou começando, eu chamava Aito de Paraíba. Eu apelido de Paraíba. E aí a gente me junto lá em Guarulhos, pô. Pois é. Mas, me diz uma coisa. E faz quanto tempo que você está trabalhando com voleibol? Desde quando você parou de jogar? Sim, sim. Eu já voltei de lá formado, né? Que eu formei na FEFISA. Aí voltei, aí foi clube, escola, vôlei de praia, foi tudo. Eu passei um tempo falando vôlei de praia, né? Eu passei uma das melhores férias da minha vida, né? Quando eu era garoto, acho que era 11 anos, se não me engano. Dias d'Ávila, cara. Ah, foi? Minha era casada com um engenheiro e trabalhava ali em Camaçari. E ainda tem aquele rio lá, que o pessoal tem a lama, que ainda... Rio Ibaçaí. Embaçaí, ainda tem ele, o pessoal usa lá. Nada, tá todo destruído, poluído. Puxa vida, cara. Infelizmente. Mas é um paraíso. Na minha época lá, né? Não sei como é que tá agora, né? Porque crescido bastante. Você deve ter ido lá na década de 75, lá, por aí. 70... Foi exatamente isso. 75 que eu fui lá. Cara. Mas bom te ver, velho, viu? E tô aqui para te ver. Surpresa boa, cara. Ontem que tá. Everaldo e Ayrton, desculpa interromper aí. Mas vamos começar. Não. Tá aqui 8 horas aqui, mas que bom que vocês reconectaram aí depois de tanto tempo. Verdade. Bem, vamos começar, que eu tenho alguns recadinhos aí antes. Tá todo mundo me ouvindo legal? O áudio tá bom? Beleza. Alguns recadinhos e o pessoal vai entrando, tá? Enquanto a gente vai passando esses recados aí para vocês. Primeiro, eu queria agradecer a todos, a presença de todos, a presença do Ayrton aí, é um prazer tê-lo aqui conosco e ouvir você falar sobre os desafios aí, as propostas para a base. E eu queria agradecer a presença de todos. A gente está na nossa terceira semana dos nossos encontros virtuais e tem sido super proveitoso, tenho certeza, para todo mundo. Não sei se tem ninguém aqui participando pela primeira vez, mas acredito que a maior parte das pessoas estão aqui, já assistiram algumas palestras, tanto da Academia do Vôlei, ou de praia, ou de quadra. Então, sejam bem-vindos novamente. Queria dar o parabéns aí para todo mundo que trabalha duro para colocar isso no ar, né? O pessoal de assessoria aí, gerenciado pela Clarissa, pessoal de marketing, atendimento ao patrocinador, pessoal da praia, de seleções. Parabéns para a galera que está correndo atrás para colocar isso tudo no ar. E vamos lá, eu queria pelo menos me apresentar, né? Não sei se todos me conhecem, mas eu sou a Júlia, sou gerente de seleções, então eu trabalho diretamente aí, não só com o Ayrton, mas com os demais treinadores, tanto de base quanto do adulto. E como eu disse, é um prazer estar aqui mediando essa conversa. O formato vai seguir o mesmo que a gente tem feito, tá? O Ayrton vai conversar com vocês mais ou menos por 40 minutos e a gente vai abrir para perguntas, tá? Ao longo da conversa, conforme vocês
tiverem curiosidades, enfim, quiserem fazer as perguntas, escrevam no chat que eu vou anotando aqui e no final eu vou passando isso para o Ayrton, tá bom? Gente, primeiro eu queria passar alguns recadinhos aí para vocês. Lázaro, pode passar, por favor? Primeiro que é proibido gravar e reproduzir essa conversa nossa aqui, tá? A gente vai disponibilizar, o Ayrton já autorizou, a gente vai disponibilizar toda essa conversa no site da CBV, tá? Mas é proibido filmar e reproduzir ao vivo aí esse bate-papo nosso, tá bom? Lázaro, por favor. E aí eu acredito que todos estejam acompanhando, né, as nossas transmissões no canal do Vôlei Brasil, toda segunda e sexta-feira no canal do YouTube. Amanhã é a geração de 2004, Gênios do Olimpo. Vamos falar do título de 2004. Enfim, a gente já fez de 92 e semana que vem a gente também vai ter uma agenda aí repleta sempre segunda e sexta às 20 horas no canal do YouTube. Isso aí é aberto para qualquer um. É só entrar lá e se inscrever no canal do YouTube. Semana que vem, a agenda. Na segunda-feira, a gente vai falar com as atletas de 2008, com o episódio Somos de Ouro, sim. Na terça, toda terça-feira é sempre o dia do voleibol de praia e quinta voleibol de quadra. Então, na terça-feira, o Brachola, super campeão, aí vai estar falando da gestão e preparação das equipes durante um ciclo olímpico. Na quarta-feira é a Academia do Voleibol, com o Carlão e com a Marcinha. Comissão Nacional, CONAT, né, Comissão Nacional de Treinadores. E o tema é o papel de cada jogador e a individualização da recepção. Na quinta-feira vai ser o Magu, que vai estar falando conosco aqui, né? Falo Fabiano Ribeiro, mas ninguém o conhece assim. É o Magu, que é o nosso treinador da seleção sub-19, vai estar batendo um papo com vocês. E na sexta-feira são as meninas de 2012, dos Jogos Olímpicos de 2012, na virada histórica. Ok? Pode passar, Lázaro. Aí, galera, dois dos nossos patrocinadores, ASICS e Micasa, tá? Temos desconto aí usando o cupom CBV20 para Micasa, 20% de desconto, e a ASICS com frete grátis para todo o site. Isso é muito importante, é o mais importante que eu vou falar aqui até agora. Desliguem os microfones, por favor. Quem já participou aqui de outros bate-papos aqui sabe que interfere bastante quando o microfone de alguém está ligado, vaza o áudio aí e acaba atrapalhando quem está falando. Então, por favor, desativem o som aí, desliguem o microfone, por favor. E por último, pessoal, a gente lançou ontem, na quarta-feira, o nosso programa Sou Mais Vôlei, que é uma plataforma de relacionamento para a comunidade do voleibol, para os fãs, e é muito legal, tá? O site é soumaisvôlei.cbv.com.br e lá tem uma série de informações, de matérias, mistura um pouco do esporte com entretenimento, série de conteúdos, vídeos, e não custa nada para aderir, né? É um programa de relacionamento e a gente tem a oportunidade de doar também nesse site para as crianças do programa Viva Vôlei, que já é o nosso programa social dentro da CBV, e cada R$ 1 doado equivale a 1 ponto, né? E no acúmulo de pontos a gente vai poder trocar por experiências, para os produtos, além dos nossos parceiros que têm uma série de descontos no site. Então, por favor, divulguem, porque é muito, muito legal, não custa nada aderir, a gente não tem que pagar nada, só colocar lá o seu e-mail e acumular pontos para trocar por experiências, tá bom? Bem, gente, é isso tudo que eu tinha de recado. A gente agora vai passar um videozinho do Banco do Brasil, do nosso patrocinador, acho que todo mundo conhece e reconhece como nosso patrocinador há quase 30 anos, e vamos começar depois disso. Pode tocar, Lázaro, por favor.
Teve um probleminha. Lázaro vai conseguir passar? Eu queria falar com alguém da informática. Mande o número do Zap aí para mim, por favor. O pessoal da informática está aqui acompanhando, ó, tá? O seguinte, é que eu passei os e-mails para a Federação do Voleibol do Paraíba e ninguém recebeu o link. Vander, continua por aí que eu vou pedir a solicitação do presidente da federação para a Regiane. Vou ver o que aconteceu. Tá bom, obrigado. Wander vai conseguir tocar o vídeo? Senão a gente dá Rada, sequência já aqui. tô, Rada, já estou olhando aqui com a Regiane, viu? Eu te aviso. Júlia, o Marcos está tocando o vídeo, tá? Eu estou no suporte dele aqui. Tá bom, vamos aguardar ver se ele... Desculpa interferir, mas a Federação do Mato Grosso também não foram todos que receberam o e-mail para ter acesso à reunião. Estou acompanhando pelo grupo do WhatsApp aqui. Lázaro, você está me ouvindo? Eu estou ligando para ele aqui, tá? Tá bom. Eu acho que ele teve algum problema aqui com a conexão, porque está rodando. Também não. Bem, vamos dar sequência, então? E aí a gente, se der, no final a gente passa o vídeo, mas eu acho que o Lázaro está com algum problema de conexão. Ayrton, vou passar a palavra primeiro, deixa eu te apresentar, né? Que é um jovem treinador que tem apenas 34 anos aí de experiência como treinador, né? Como você falou mais cedo, você começou muito criança, né? Mas obrigada, tá, pela sua participação. Estou vendo que a sua comissão está em massa aqui. Seu supervisor Caetano, Carlão, está todo mundo nessa primeira tela aqui. Adriano, a galera toda presente. É um prazer, você sabe disso. A gente trabalha, enfim, diariamente lá em Saquarema, troca muita ideia e tenho certeza que você tem muito para passar aí para o pessoal. Você trabalha não só com base, mas também com adulto, então acho que você tem uma visão global do todo. E vai ser um prazer te ouvir aí, tá bom? Muito obrigado, seja bem-vindo e o microfone é seu. Tá legal. Obrigado, Júlia. Primeiramente, eu queria cumprimentar a iniciativa da CBV, Leonardo, o senhor Radamés, Urmeval. Peraí, Ayrton, é porque o Virgílio é da praia e ele quer estragar a palestra da quadra, falando no... Entendeu? É sabotagem. Me aguarde na sabota terça-feira. mesmo, só para dizer que a praia é melhor que a quadra. Virgílio, é tudo CBV, Virgílio. Rada, tudo deixa eu CBV. só corrigir. Ayrton, boa noite. É só aproveitar para lembrar aqui os conterrâneos que da Paraíba a federação tinha indicado o Idebaldo, o Roosevelt, a Márcia, o Diego, o Leonardo, o Durmerval, e foram convite para todos eles. Entendeu? Do Mato Grosso tinha indicado o Ademir, o Ricardo, Samir, Michel, JVM e o EF Borges. E foi também convite para todos esses. Caso Esses não são do Mato Grosso. Esses não são do Grosso do Sul. Possivelmente Mato Grosso do Sul. Mato Grosso é o presidente Anicanor. Regiane, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul que você me deu? Não, eu quero Mato Grosso. Mato Grosso, Giovanni Melo. Você voltou aí? Como é que você está? Como? Fábio. Getúlio. Clau Vôlei. E a Patrícia. Patrícia Dantas. Esses foram indicados do Mato Grosso.
Giovanni, Fábio, Getúlio, Clau Vôlei e Patrícia Dantas. Então, os convites foram de acordo com o que a federação mandou. Tá? Então, só esclarecendo aí, viu, Rada? Desculpa aí, Ayrton, desculpa aí por Vamos lá, Ayrton. prestigiar os seus conterrâneos. Senão eu vou falar que fui eu, né? Nós vamos aqui. Ayrton, seu microfone está fechado. Tem que abrir, Ayrton. Ayrton, abre seu microfone. Isso, vamos lá. Agora, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Então, agradecer mais uma vez, tá? A iniciativa, parabenizar esse momento de encontro. Para mim é uma satisfação, uma honra, uma alegria muito grande poder se conectar com todos os meus colegas do Brasil inteiro. Um momento único e eu estou muito feliz aqui e compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu. Tá? Então, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite e vamos lá, falar do que interessa, né, que é de voleibol. Bom, muito bem. A Júlia, quando fez o convite, né, justamente porque o meu histórico é muito forte nas categorias de base, apesar de trabalhar também com a categoria adulto, também sempre trabalhei, na verdade, tanto no adulto, quando eu trabalhava só nas categorias menores, eu auxiliava a equipe adulta. Então, eu acompanho o campeonato adulto desde 1986 também, quando eu comecei. Na época era Grand Prix ainda. Pouca gente lembra disso. Depois passou a ser Liga Nacional e depois Superliga, né? Mas, assim, o meu contato sempre foi muito forte com a base. Sempre a minha escola, lá no Pão de Açúcar, me propiciou isso. E eu discuti com a Júlia aqui do que a gente poderia falar a respeito das categorias de base. E eu escolhi esse tema para fazer uma análise, tá? A gente discutir um pouquinho isso aí, colocar o meu ponto de vista, falar também sobre os desafios que a gente tem, que eu acho, para melhorar cada vez mais, e também as propostas. Que não adianta a gente só discutir aí o que está bom, o que está ruim, e não ter nenhuma proposta aí para frente. Se isso vai ser executado, aí são outros 500. E também é um tema, gente, que ele é muito amplo, é muito polêmico. Todo mundo, é que nem o futebol, eu considero. Todo mundo é técnico e todo mundo tem uma solução para a seleção de futebol e tem uma escalação também. E seleção e trabalho de base, eu vejo também, e todos esses anos, é sempre a mesma coisa. E o que acontece? Na maioria dos grupos que eu participo, aí tem mais de 10 grupos de técnicos que eu participo, e esse tempo todo discutindo, acompanhando os CBS, acompanhando aqui também em São Paulo, com as equipes, é muito comum, né? O pessoal sempre falar de uma forma pejorativa do trabalho de base. Porque é muito melhor, né? Que nem jornal. Notícia ruim circula mais e chama mais atenção. Então, você ficar ali falando das categorias de base, base é isso, aquilo, aquele outro, eu vou colocar, para mim, vejam só, eu não tenho aqui a pretensão, de maneira alguma, dizer que tenho a razão em tudo, que é somente o meu ponto de vista, que eu acompanho o tempo todo, né, esse processo de formação, de elaboração de equipes, e pela primeira vez, né, porque eu estou sempre discutindo, e quando das vezes que eu tive a oportunidade de discutir com outras pessoas, parece até que a gente está discutindo o sexo dos anjos. Não se chega a conclusão nenhuma. Né? Por quê? Porque aí eu vou colocar algumas situações para vocês aqui. Bom, primeiro, quando a gente fala, a categoria de base está isso, está largado, não está falando... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, da minha visão. Quando eu comecei, a Júlia falou aí, eu comecei em 86 no voleibol, e quem não sabe aí, vai saber agora que eu sou oriundo do basquete, vim da Paraíba, queria jogar o que eu sou hoje, né? Estou como técnico da seleção. Eu gostaria também, quando eu saí da Paraíba, eu queria estar no basquete, hoje dirigindo uma seleção brasileira de basquete.
depois eu acabei passando para o voleibol, e nessa fase de transição, que eu comecei lá no Pão de Açúcar, desde quando eu comecei no Pão de Açúcar, lá com João Crisóstomo, com Ariovaldo, Antônio Fiaschi, José Elias de Proença, eu escuto que o voleibol, vejam só, desde 86 que eu escuto que o voleibol vai acabar, que não tem trabalho, que a coisa está ruim e tal. E eu relutei um tempo. Eu comecei em 86 o voleibol, mas eu continuei com basquete. Tenho 2 especializações em basquete e uma em voleibol. E fui até 89. Só a partir de 1990 eu me desvinculei totalmente do basquete. Mas até então eu ficava na dúvida. Oh, peraí, eu estou ali no basquete, quero chegar depois de jogar, quero ser técnico. E todo mundo, eu vejo todo mundo. Eu estou exagerando, quando eu estou falando de uma forma, né, estou generalizando. Mas quando eu falei, peraí, então eu vou entrar nessa barca furada, eu estou no basquete. Só que o basquete também estava numa descendente. E o voleibol, depois do título ali de 87, com o Marco Aurélio, título mundial, começou a subir. E eu estava também numa confusão mental. Peraí. Então, é somente para relatar para vocês que, da minha experiência, a vida inteira eu vi. E, coincidência ou não, só cresceu o voleibol desde então. Depois passou esse período, saí do Pão de Açúcar, comecei a ter contato com a seleção também em 93, seleção paulista na década de 90 e seleção brasileira. E isso sempre era a tônica de boa parte dos técnicos, quando se começava a conversar. Então, qual é a conclusão que eu chego? Falei, puxa vida, quem é que está errado aí? Será que não existe um exagero também nesse negócio de dizer que é muito fácil? Fala, mas... Primeiro, qual é o parâmetro para se falar que o sujeito tem para falar que a categoria de base aqui no Brasil está isso, aquilo? Comparando com quem? Qual é o parâmetro? Parâmetro sul-americano, que agora, por outros motivos, mais para frente eu posso falar nisso, mas até agora a gente sempre teve hegemonia. No voleibol mundial, que nós somos respeitados, os maiores vencedores das categorias de base do mundo. Então, que trabalho de base é esse que não dá certo, que está largado, que isso, que aquilo outro? Então, a primeira coisa é isso. Então, às vezes, quando eu começo a conversar a respeito e eu percebo que fica aquela coisa de conversa de botequim, a pessoa não traz parâmetro para dizer, olha, por que é? Qual é o sintoma? O que é que está acontecendo? Então, eu já começo a não querer muita conversa nesse tipo. Agora, não estou dizendo também que está mil maravilhas. Agora, você precisa dizer, olha, onde é que tem um trabalho de base maravilhoso, que hoje é modelo no mundo? As pessoas não sabem, mas é o contrário. Quando a gente sai aqui do Brasil e vai para fora, as pessoas querem sugar. Eu percebo isso. Toda vez que a gente sai aqui, vai aqui na América do Sul, todo mundo quer sugar, quer conversar com você, quer tirar alguma coisa. Lá fora, o respeito também. Eles querem ganhar da gente, mas eles respeitam. Todo mundo sabe que eles vêm aqui aprender com a gente. Aprender esse tempo todo. Ninguém consegue essa hegemonia que nós temos aí do voleibol durante quase 30 anos, tanto no masculino, no feminino, não é à toa. É graças também a esse trabalho de base. Agora, eu acho que a gente precisa saber especificar o que é que está dando certo, e tem coisa que está dando certo, e o que é que não está dando certo, ou até o que pode ser melhorado e o que pode ser aperfeiçoado. Né? Então, essa parte aí do voleibol acabando, dos pessimistas, um período no começo eu fiquei assustado, mas depois eu vejo a mesma coisa. Na época que não tinha, começou a Liga Nacional, não vai dar certo, não vai crescer, não tem isso, aquilo outro, só tinha 8 equipes. Hoje em dia nós temos uma terceira divisão. Né? E
como é que não dá certo isso? Dá certo sim. Agora, a gente precisa, né, que eu veja, na maioria das conversas que eu tenho com os técnicos, é aquela coisa meio assistencialista. Estou sempre esperando o governo me ajudar para fazer o governo municipal, estadual, o governo. A CBV tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A federação tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Quer dizer, o técnico lá, ele fica somente querendo ajuda, procurando fazer alguma coisa. Não estou generalizando. Estou dizendo somente o que normalmente eu escuto. Eu sei que tem gente que pensa completamente diferente, até como eu. Né? Todo mundo sabe aquela célebre frase de um ex-presidente americano, que diz, você não tem que ficar esperando o que é que o país vai fazer por você. Você tem que fazer alguma coisa para o país. Então, no voleibol também é a mesma coisa. A minha mentalidade sempre foi essa. Eu não vou ficar esperando benesses de ninguém para poder fazer o meu trabalho. Eu preciso ter um trabalho. Mas não vou ficar me queixando, mas precisa mais isso, precisa mais aquilo, que tem que ser. A gente faz, se tiver, ótimo. Se não tiver, a gente tem que se arrumar. Então, essa é a primeira coisa, né, que eu acho que a gente tem que afastar. Agora, precisamos, né, ver onde é que está falhando. Está tudo uma beleza, maravilha? Não. Mas tem ótimos trabalhos. Eu acompanho, vejo, converso lá com os técnicos do CBS, mantenho contato. Sei que muita gente que faz muito, né, sem ter condições, e promove o voleibol, e promove atletas. Isso é importante. Né? Mais para frente eu vou especificar isso nas jogadoras que chegam conosco lá em Saquarema. Mas, primeira coisa, quando tiver que falar, eu sei que estou falando para muita gente, vamos tentar especificar um pouquinho melhor. Onde é que está acontecendo? O problema é estrutural? Qual é o problema das categorias? Estrutural, o que é que acontece? A formação dos técnicos, que eu também acho que pode melhorar nesse sentido, ótimo. Ou então, algumas coisas que eu vou ponderar com vocês aqui. Mas eu não gosto essa conduta que eu falo nos cursos que eu tenho palestras, é isso, olha, você está dirigindo a equipe, às vezes você está ali, está sacando, o teu passe não está saindo, o passe não está saindo naquele momento. Aí você chega, pede o tempo, e quando as atletas chegam para você, você fala, olha, está uma droga, para não falar outra palavra, tá? Que todo mundo sabe. Mas não é a atitude do técnico. Ele tem que saber qual é o problema, se é o levantamento, se foi o toque, se é o bloqueio e tal. Então, essa coisa de também espalhar para tudo, como é que é? Está uma droga o trabalho de base. Não está, não. Mas eu acho que pode melhorar. E os nossos números não mentem. E quem tem realmente o parâmetro de sair do país, de representar o país com o voleibol e sentir, pensa exatamente o contrário. Você vê um caso de um local nos Estados Unidos e algum outro lugar que você pode dizer, mas não é no país inteiro, né, que temos problemas. Acho até que lá nos Estados Unidos todo mundo fala que é uma referência, ótimo, mas eles têm uma coisa lá que muita gente preferia estar trabalhando aqui no Brasil, profissional, que eu já conversei com eles isso. É muito bom o trabalho, até infanto-juvenil, vocês podem ver que eles são altamente competitivos. E acho que se desse continuidade, o modelo deles fosse parecido com o nosso aqui, ninguém ia sustentar o time americano. Só que quando chega já no sub-20, já muda completamente. Boa parte das atletas vão estudar e esquecem voleibol, fica somente aquela coisa por lazer. Eles não têm liga profissional, somente universitário. Pouca gente sai para se profissionalizar. Ou seja, aonde você for, em qualquer trabalho de base no mundo inteiro, é cobertor de solteiro. E nós também temos o cobertor de solteiro. Descobre aqui e descobre lá. E a gente precisa, né, identificar melhor onde é que a gente está errando ou onde é que a gente pode melhorar mais. É a história do meu copo. Eu acho que nós temos lastro para isso, nós temos resultado histórico e a gente pode melhorar. E aqui
eu vou tentar passar para vocês algumas coisas que eu acho, na minha visão, né, que a gente pode trilhar para melhorar esse trabalho de base. Bom, com relação a essa parte quando se tem alguma conversa sobre o trabalho de base, vem logo, os fundamentos. Fundamento é fundamental. É fundamental. Eu vou me ater um pouquinho mais nessa parte aí, e também, mesmo assim, né, eu já fiz essa pergunta, vou fazer para todos vocês aí a pergunta, apesar de eu estar aqui. Mas eu falo, mas espera aí, qual é o problema do Brasil nas categorias de base, nos fundamentos? É o bloqueio? É o ataque? É o saque? É o levantamento, o toque? Eu sei que a maioria, se não for 100%, 98%, 99% vai dizer é a manchete. E realmente a manchete. A gente sabe disso. Aliás, nós sabemos e o mundo inteiro sabe também. Pergunto para vocês, de novo, aonde é que tem um time no mundo aí, mesmo na escola asiática, que um técnico entra na quadra, coloca lá a linha de passe e fica, não, tranquilo, estou sossegado com o passe. Ninguém tem. Mesmo as escolas asiáticas, se você assistir ali, você vê. Às vezes você toma até surpresa. Fala, vixe, agora a hora de virar e a jogadora sente. Isso não é um problema só do Brasil, pessoal. É um problema mundial. E outra coisa, tem que se levar em consideração, né, o padrão que a gente tinha há 20, 25 anos atrás. Né? A gente tinha uma média de estatura, logicamente mais baixa, que facilitava. A gente sabe muito bem disso. Sujeito longilíneo, brevilíneo, né, normolíneo, faz toda a diferença. Com essa evolução do voleibol, do crescimento também, nos padrões internacionais que nós temos, muda também. E não só nós estamos sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo. Nenhum técnico no mundo das grandes equipes tem essa garantia que a jogadora vai chegar lá e vai passar. Vai ser boa passadora. Então, eu acho que esse é um problema crônico, mas não é um problema só nosso, mas que a gente também pode melhorar. Um bom trabalho disso, uma boa formação técnica para isso é essencial. E mesmo que seja, né, dentro do plano de trabalho, que isso é fundamental. Então, eu vou aqui comentar com vocês como é que nós fazemos o trabalho. Desde quando o Zé Roberto me convidou para trabalhar, para seguir a linha, eu a mesma equipe no Pão de Açúcar, eu já sabia, acompanhei ele, né, no período também que ele foi técnico feminino 91, do sub-18 e sub-20, né, ter essa coisa forte e marca muito. E sempre foi minha característica, de trabalhar bem tecnicamente as jogadoras. E o que acontece? Eu sempre falo aí, pessoal, olha, quem vai para Saquarema, ver a equipe adulta, achar que vai ver um treino lá mirabolante, lá da Jornada das Estrelas e tal, e se decepciona. Por quê? Porque de manhã é toque e manchete, dependendo do momento, tem um encaixe do trabalho, mas é muito voltado para esse trabalho. Mas quem? São as jogadoras adultas, aquelas que a gente bate palma e campeãs olímpicas. E as pessoas acham que vai aparecer lá treino mirabolante. Não é. E o que acontece? Para corroborar isto, a gente sabe que muita gente vem aqui no Brasil para saber qual é esse segredo, né, do voleibol. E a gente já conversou em muitas conversas. E quem definiu bem essa parte do crescimento do voleibol brasileiro foi o professor João Crisóstomo aqui, né? E juntamente com essa teoria do João, juntamente com o trabalho do Zé também, eu credencio que é exatamente o resultado que nós temos desse domínio, dessa hegemonia. E o que acontece? Nós não temos as melhores atacantes do mundo. Nós temos jogadoras
do nível internacional. Atacantes. Nós não temos as melhores bloqueadoras e as mais altas jogadoras do mundo. Nós não temos as jogadoras mais fortes do mundo, que não dá para comparar ali com a escola caribenha e alguma parte lá da Europa também. E nós não temos, né, os jogadores e as jogadoras mais técnicas, porque as jogadoras mais técnicas são lá do lado asiático. Tecnicamente são bem melhores do que nós. Nós não temos o melhor campeonato do mundo. E como é que a gente tem tanto resultado? Isso é proveniente de duas coisas, né? Primeiro, trabalho dos técnicos. E aí eu vou me permitir estar fora dessa. De vocês, os técnicos brasileiros. Esses que trabalham tanto na formação como no alto rendimento. Vocês são os responsáveis por isso. E a outra coisa é o que esse jogo do Brasil que dá certo. É um jogo que, e principalmente, depois que o jogo ficou muito veloz, aquela coisa de antigamente, mesmo a estrutura, para quem é um pouco mais antigo aí sabe, antigamente quando a levantadora no fundo defendia no 5-1, que levantava era a oposta, a saída, que era conhecida como universal. Somente ela. A bola ia ali para a posição 2 para 3 para ela levantar. E normalmente só levantava para a ponta. Ficava muito restrito. Quando mudou esse parâmetro aí da universal para ser um atacante de força, oposta, derrubadora de bola, a bola agora é conduzida tanto para as centrais como para as líberos, para poder ter duas opções, entrada e saída, e uma bola mais rápida pelo meio. Tudo bem, aí começou-se a trabalhar bastante com as centrais. Só que o seguinte, um dos segredos que eu acredito, principalmente a seleção principal, é justamente isso. Quantas bolas são defendidas pelas levantadoras e quantas bolas são defendidas por outras jogadoras que não dá tempo, não dá da levantadora chegar para poder levantar a bola. Se você olhar aí, ela vai variar durante um jogo, de 25, 30, dependendo do jogo, até 35% de bolas que vão ser levantadas ou por centrais, ou por líberos, ou por atacantes, até mesmo o oposto e as ponteiras. Então, quando existe essa cultura nossa, diz o seguinte, olha, a levantadora defendeu, vai levantar a central, vai levantar uma ponteira, vai levantar uma saída, conseguiu levantar, puxa vida, bate palma. Não levantou, bem, tudo bem, não foi a levantadora, fez o melhor. Não, eu acho que, nesse ponto de vista, o Zé levou muita vantagem, e leva vantagem, a nossa equipe leva muita vantagem em relação às outras equipes do mundo. Se você colocar ali, o parâmetro que eu sempre coloco é esse. Se você colocar 10 bolas para a Thaísa levantar, ela vai colocar 9 bolas em condições para as nossas atacantes de nível internacional colocar a bola no chão. O aproveitamento é muito maior. Uma jogadora com a Thaísa, do nível da Thaísa, do calibre dela ali, internacional, dessas 10 bolas, ela vai levantar 6, 7 bolas. Aí, a Fabizona, a mesma coisa. Vai levantar 7, 8 bolas na pinta. Uma correspondente, a Fabizona, lá fora, vai levantar 5, 6. E assim por diante. As ponteiras, saída e tal. Então, nesse ponto de vista... sim, esqueci de falar uma coisa importante para poder complementar isso. Agora, tem uma coisa que o Brasil faz também, né, que eu presenciei, a gente viu isso, principalmente, estou falando mais da equipe feminina, mas também a equipe masculina também é muito forte nisso também, é que na defesa, acho que apesar da gente ter crescido, evoluído, todos os fundamentos, bloqueio e ataque, principalmente, mas na defesa, a gente sempre fez isso muito bem, desde quando o Zé ali, de 2007 até agora, até questão de duas temporadas atrás, eu acho que a equipe do Brasil defendia do mesmo nível de Japão, China, Tailândia, colocava a bola para cima,
defendendo muito bem, posicionamento, aquela relação bloqueio e defesa. Agora, isso é uma coisa. Agora, você tem que colocar a bola no chão também. Então, o time do Brasil não é um time que chama muita atenção de bloqueio, de ataque e tal. Até vai, porque no ataque é importante. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês técnicos, tá? E isso pela experiência que eu tenho em Superliga, que eu fico lá aferindo, vendo lá na estatística. Tem jogos que eu fiz 10 aces, ganhei, fiz 10 pontos de ace. A equipe lá adversária fez 1 pontos de ace. Perdi o jogo de 3-0. O saque não é, nesse ponto do ace, da quantidade, não garante. Bloqueio não garante. Muitas e muitas vezes meu time bloqueou mais e não ganhou. Como a gente vê isso aí. Certo? Ataque, side out, também não. Também não. Você pode fazer mais e pode não ganhar o jogo. Tem erros e tal, uma série de coisas. Agora, prestem bem atenção uma coisa que eu vou falar para vocês. 95%. Se você quer saber por que o time ganhou, 95%, né, de vitórias de um time, você vai lá analisar na estatística, ele fez mais contra-ataques, colocou mais bolas no chão do contra-ataque do que o adversário. Isto sim garante vitória. Você defender, que não é só defesa. Se você defender sem qualidade e passar a bola para o outro lado, por falta de levantamento, ou até mesmo pela defesa, aquela defesa mal feita, foi mirabolante, mas não adiantou nada, que não propiciou contra-ataque. Mas toda defesa que em seguida tem um bom levantamento, a chance é muito grande. Eu acho que esse foi o caminho do Brasil e é o que eu tenho procurado nas seleções de base e no clube também, né, seguir esse exemplo de contra-ataque. Então você pode bloquear à vontade e tal, etc. Mas o que vai definir é a quantidade de contra-ataque que você põe bola no chão. Agora, para isso, é muito simples, né? Aí você tem que melhorar a defesa. Defesa depende de quê? Não é só de posicionamento, não. Depende da ação mesmo da manchete, que é diferente da recepção, que é diferente de entregar bola, que pouca gente sabe. A treino é só um tipo de manchete, mas é diferente. Um amortecimento de uma bola com velocidade, uma bola que precisa ser, né, conduzida para o levantador. Então, a insistência o tempo inteiro desses dois fundamentos, toque, manchete, manchete, toque, levantamento de manchete, levantamento de toque. Se você for lá no treino, não só do Zé, mas do nosso também, das categorias de base, todo dia, logicamente, a gente faz formatos diferentes, com várias situações, mas de frente, de costa, lateral, de frente, de costa, lateral, de manchete, de toque, o tempo inteiro. Com deslocamento, parando próximo da rede, longe da rede, para frente, para o fundo, enfim, para poder você colocar a bola em jogo. É como no futebol a gente fala, olha, tem que ter a posse de bola. Então, posse de bola, a minha interpretação no voleibol é isso, você cuidar bem, saber o que fazer com a bola. Né? Prestem atenção nos jogos daqui para frente, das grandes equipes. Veja a diferença de um levantamento. Agora, inconscientemente, boa parte dos técnicos, a levantadora só cobra o levantamento mal feito da levantadora. Esquece de cobrar dos outros, que vai ser determinante. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. Se vocês quiserem ser bem-sucedidos, depende muito disto. Agora, é aquela coisa. Todo dia você tem que estar ali no ouvido da jogadora. Vai, levanta, vira, arruma, vai embaixo e tal, etc. Mas, enfim, é o que nós escolhemos. Eu acho que este é o caminho. Agora, muita gente se preocupa com muita coisa. E aí complica. E aí o que acontece? Outra coisa que eu também queria chamar a atenção aí, nesse desenvolvimento dos fundamentos que a gente tem que ter, que vocês sabem, tá, etc. O técnico também precisa ter conhecimento, no meu entendimento,
ter parte física, o mínimo necessário. Ele precisa compreender um pouco. Ele precisa tapar do que está acontecendo. Não dá para ele ficar lá esperando as jogadoras ali no treinamento sem saber conversar com o preparador físico. Eu sei que muitos de vocês estão dizendo, Ayrton, não tem nem preparação física, eu não tenho nem preparador físico, sou eu sozinho e tal. Vocês não pensem que eu estou aqui e sempre tive também preparadores físicos. Passei muito tempo também fazendo a mesma coisa, preparação física, técnico, dirigir, deixar jogador em casa, fiz bastante tempo. Desses 34 anos aí que a Júlia falou, sabe que período que eu fiz tudo, e dirigindo 2, 3 equipes. Não era preparação física só de uma equipe, não. Fiz muito isso, para procurar saber. E também, com muito contato que eu tive com o próprio João Elias, o José Elias e Proença lá no Pão de Açúcar, eu comecei a perceber. Hoje em dia, o pessoal despreza muito. Eu vou ficar preocupado só lá com a minha parte técnica. E mesmo assim, com dificuldade. Eu não vejo possibilidade de um atleta ter um crescimento se não for conjugado com um desenvolvimento físico adequado. Lógico, para cada categoria, que tem lá suas características. O que é que eu vou desenvolver até 11, 12, 13 anos, quem está trabalhando aí com a iniciação. Só ver, eu não posso colocar exercícios, né, que não tem um suporte ainda, um aparato, uma estruturação física para a jogadora fazer. Eu não posso fazer com que ela tenha uma quantidade de saltos que ela não está preparada para isso. Isso é o mínimo que a gente pode falar, entendeu? Então é o seguinte, essa parte aqui dos fundamentos, pessoal, o que é realmente ataque e o bloqueio chama muita atenção. Mas o que eu falo, olha, para você fazer uma boa equipe, é como construir uma casa. Precisa primeiro ter um alicerce. Sem alicerce bom, não tem jeito. Você precisa ter, e a base do voleibol continua sendo boa manchete, a gente trabalhar perto da excelência, manchete, toque e o saque. Na minha opinião. Agora, lógico, tem as outras coisas, que não dá importância também. Mas aí o que acontece? Quando o cara começa a trabalhar, e eu vejo, o cara quer ter a casa bonita, está pensando na decoração, mas não tem alicerce. E também, uma coisa que eu sempre falo para os técnicos que estão começando, é aquela propaganda da Tubos e Conexões Tigre, né? Fala, olha, puxa vida, olha ali, olha, custa 5%, 10% do orçamento total. Aí você vai colocar produto de má qualidade para depois ter vazamento e tal. Então, são também os fundamentos ali, as variações que você pode fazer bem feito. Porque eu não trabalho o toque lateral. É o que vai fazer diferença quando a bola estiver espremida na rede, quando a bola sai demais, que não tem do tempo de você se posicionar. Manchete lateral, mesma coisa. Vou fazer o levantamento. Como é que eu faço? Olha, outra observação, que agora quem quiser buscar aí nos vídeos, YouTube e tal, etc. Veja o seguinte, a Fofão é uma jogadora que todo mundo sabe, não precisa estar falando, como ela foi espetacular. Agora, a minha análise de levantamento da Fofão, logicamente ela adquiriu uma condição extraordinária e tal, mas tem um toque assim maravilhoso e tal, tem um toque bom e tal, etc. do nível. Agora, eu acho que o que a Fofão fazia diferença e contribuiu muito, não só para a seleção, mas para as equipes que ela jogou, não foi com o passe A. Vejam a minha análise, não foi com passe A, nem com passe B. Vem fazer essa diferença e tal. Não, eu acho que a Fofão, comparando com as outras levantadoras, o que a Fofão fazia com o passe C e D, ou seja, aquele que você tem que levantar de manchete, é completamente diferente. A Fofão com passe D e até E, sei lá, dependendo da classificação de cada técnico, é melhor do que, eu não vou falar logicamente, levantadoras aí, mas é melhor do que muitas levantadoras de toque com levantamento com passe A. Então, passe A, ela dominava tudo. Passe B nem se fala.
Agora, passe C e D, que acontece, é só calcular aí quantos acontecem no jogo. A Fofão está lá, na pinta para a jogadora. Os últimos anos, vendo a Fofão jogar lá no Rio, eu ficava olhando assim, puxa vida, corria lá, colocava na pinta para a Gabi. Eu falei, não dá, aí é complicado. Então, faz muita diferença. São essas qualidades, né, que você vê, intermediárias ali, que o pessoal não dá muito valor, que hoje, o volume de jogo, todo mundo gosta de falar muito volume de jogo, mas o que dá volume de jogo é exatamente isso. Boa manchete de defesa, de passe, né, de recepção e levantamento. O resto, coisa acontece. Quando não dá certo, trabalha a bola, colocar do outro lado. Mas quer ter volume de jogo, tem que trabalhar isso. Quanto? Aí você tem que estar sujeito, olha, eu vou reservar boa parte do tempo para esse trabalho. Aí aqui, pessoal, vem o próximo tema aqui, porque a Júlia, quando falou, aí, você quer que eu passe aí? Eu falei, não, que vai ficar aquela coisa tipo aulão, né? E como tem muita coisa, muitos itens aqui, eu tinha colocado, Júlia, 62. Fui espremendo para chegar onde eu estou hoje. Tem muita coisa, não vai dar nesse tempo. Mas outra coisa que eu vejo que poderia melhorar muito, principalmente os técnicos que estão começando agora, seria prestar mais atenção na periodização. Periodização física, periodização técnica e tática. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu observo as equipes, o trabalho e tal, etc., aquela coisa do imediatismo. O técnico quer fazer o time rodar muito rapidamente. É terrível, gente. Essa é uma das maiores falhas que eu vejo quem está começando. E eu digo isso, não é porque eu sempre soube, não, porque eu apanhei. Apanhei. Só que eu aprendi muito cedo e não fiquei insistindo no erro. Né? Quando eu comecei lá no Pão de Açúcar, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso. O primeiro ano que eu fui técnico lá, eu agi como a maioria dos técnicos. Né? Aqui em São Paulo tinha o Campeonato Metropolitano e o Campeonato Estadual. Então, no Metropolitano, e as finais seriam ali no final de agosto, setembro. E o estadual lá no final do ano, em dezembro. Então, começava a fazer todo o trabalho, periodização, beleza, ótimo. Só que o nosso grande rival, naquela época, era a Pirelli. E a composição ali do campeonato, eu peguei a Pirelli na fase inicial de grupos. E a gente sabia que a gente ia se encontrar na final. Mas eu comecei na fase de grupos. E foi ali que eu cometi a minha primeira falha de adiantar essa periodização técnica e tática, porque eu só estava querendo estrear e ganhar da Pirelli. E eu tomei uma invertida, perdi. E tomei um puxão de orelha. O senhor Eovaldo Ribeiro, né, na boa, dizendo, olha, não é assim. O José Elias falou assim, não é assim, porque assim, assado. Confie na periodização, vá fazendo o trabalho, que você vai chegar lá. Agora, a diferença é que eu não precisei da segunda puxada de orelha para poder aprender a fazer isso. Então, hoje, eu vejo muita gente atropelando as fases, não respeitando, se preocupando muito com a parte tática. Nas categorias menores, a parte tática, lógico, é importante. Mas você não vai ganhar, na minha opinião, você não vai ganhar pela parte prática, pela parte tática. Os técnicos ali, todos voltados para a parte do vídeo. De 12, 13, 14 anos, passar vídeo para poder ver. Mas a menina não aprendeu a fazer manchete, não sabe fazer posicionamento ainda de bloqueio nem nada. Mas o sujeito está preocupado com o vídeo. Ele quer demonstrar que ele tem conhecimento. Então, é uma coisa pessoal. Então, antes de mais nada, essa coisa do técnico, essa vaidade intelectual do técnico. Porque quando você começa a falar da parte tática, subentende que você é muito bom. Não sei, para mim não é dessa forma que funciona. Funciona o conhecimento.
Então, tem uma máxima aí que eu escuto as pessoas falando e eu não concordo com isso, não. A minha linha de raciocínio é outra. Então, fulano, tal técnico, ele é muito estudioso. Mas estudioso por quê? Porque ele passa o dia inteiro vendo vídeo do time que ele vai jogar, ele está estudando e tal. Aí eu falo, beleza, isso é uma coisa, preparação, né, tática para um determinado jogo. Agora, só por isso, o técnico é estudioso? No meu conceito, não é. E qual é o seu conceito? Não, no meu conceito de técnico estudioso, ele tem que abranger mais coisas que eu falei para vocês. Ele tem que ter um bom conhecimento da parte física, que vai ser importante. Como é que ele está conduzindo a equipe do começo, do meio e no final? Ele precisa saber o que ele pode tirar ou não fisicamente para poder render na parte técnica e na parte tática. Ele precisa ter o conhecimento na parte psicológica, parte emocional também. Ele precisa ver como é que ele pode desenvolver e estudar para desenvolver tecnicamente a jogadora. Se ele fizer tudo isso muito bem, a tática vai encaixar. Mas eu vejo, né, os técnicos aí preocupados demais em mostrar, em cobrar. Agora, isto, né, é um álibi muito bom para os técnicos. Porque o cara chega na pré-eleição, as meninas que não sabem ainda, não têm condições de executar bem esse fundamento, mas taticamente, quando ele expõe o jogo do adversário, ali ele está se eximindo de culpa. Quando dá resultado, é porque ele é muito bom. Né? Agora, quando não dá resultado, ele é o quê? Não, a culpa é das jogadoras, que elas não executaram aquilo. A gente vê muitas vezes isso no alto rendimento. Vocês sabem disso. No alto rendimento. O técnico é muito fácil. E eu sempre falo, olha, no vestiário, ali, na pré-eleição, que eu estou conduzindo, eu nunca perdi um jogo de voleibol. Nunca perdi um jogo. O problema é quando começa o jogo e você está lá dentro. Eu nunca perdi um jogo na arquibancada. Então, na arquibancada ali, às vezes eu vou assistir um jogo, para assistir presencialmente é mais complicado, porque tem gente chega, conversa, os técnicos vão falando. Fico, puxa vida, o cara sabe tudo e mais alguma coisa de voleibol. Se juntar Zé Roberto, Bernardinho e o Guidetti, não sabe a metade do que o cara que está falando aqui para mim. Agora, quando você vê a equipe dele jogar, não consegue fazer uma manchete. A equipe não consegue jogar, não consegue dar uma continuidade. Então, olha, se eu puder dar um recado aí para quem está começando, quem está ali, não se preocupem muito com essa parte tática. Não se preocupem muito com estatística. Sabe, mesmo no alto rendimento. Mesmo no alto rendimento. Isso está atrofiando. O técnico tem que ser um cara observador, criativo. E o que acontece? Quando você fica refém, olha, e eu não estou dizendo que não é importante, é super importante. Mas você não pode ficar refém dessa parte. Você não pode ficar refém da estatística. Vou fazer aqui uma comparação com o que a gente tem hoje, ferramenta, que a gente chama de GPS Waze. Né? Então, quando você está dirigindo, ali, vamos fazer essa analogia, você está dirigindo o carro, antigamente não tinha GPS, não tinha Waze. Então, você tinha que ter memória. Eu vou ali, vou dobrar, tem aquela esquina, vou fazer aquilo outro. Então, eu sou de uma geração que aprendeu a dirigir, a observar o jogo dessa forma. Mas hoje tem um recurso do GPS. Eu entendo, opa, ótimo, ajuda. Tô meio preguiçoso, vou ver ali e tal, etc. Só que eu costumo falar, e eu estou me referindo às categorias menores que eu observo e até no alto rendimento. Se tirar a estatística, o vídeo de determinados técnicos, o cara não sabe nem assinar uma súmula. Isso é muito grave. Ele não está percebendo que ele está ali, olha. Ele quer ter sempre o recurso da informação. É importante, não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que não é. Mas você tem que aguçar ali a sua observação entre a informação
da estatística do vídeo e o meu feeling, eu confio mais no meu feeling. Ah, acertei todas? Não acertei todas não, mas eu confio demais nesse meu feeling. Então eu sugeriria que você tivesse mais preocupação em ali estar cobrando, porque mesmo nos grandes jogos, vocês vão ver o número de informações que são passadas para as atletas, e atletas eu vejo, é enorme, enorme. Mas na hora lá no tempo técnico, o cara tem que estar corrigindo o braço, tem que estar corrigindo aqui no bloqueio, tem que corrigir na passada e tal. A maioria das informações, você pode ver, está relacionado com a parte técnica, não é com a parte tática. E outra coisa, vocês podem ver, eu tenho mostrado aí, o referencial são as finais da Superliga. Você coloca lá as finais da Superliga e você vai perceber ali que começa o jogo, mesmo o jogo estando igual, mas assim, uma equipe 3 pontos, 4 pontos, a outra vai lá 3 pontos, 4 pontos. Isso aí está diretamente ligado ao passe, vocês podem observar. Entrou um saque ali, deu uma desequilibrada na recepção, desestrutura a equipe. Eu tenho visto, eu tenho mostrado essa situação. Esse controle agora você não pode ficar só repetindo sem procurar desenvolver claramente esses fundamentos, né? Então, dito isso aí também, eu queria falar para vocês o seguinte, com relação à formação de técnicos, né? Eu sei que muitos fazem um esforço incrível. Eu estou aqui falando para vocês, mas eu estou aqui por quê? Porque eu tive uma escola, gente. Eu tive uma escola. Graças a Deus, eu tive muitos mestres e muitos bons mestres. Então, eu sei que nem todo mundo teve a sorte que eu tive. E ter muita paciência dos caras me ensinarem as coisas, né? E procurar saber qual é o caminho que você vai seguir, né? É esse, tal, ótimo. Fui chamado a atenção e tal. Então, da mesma forma que a gente reclama muito das jogadoras, também acontece com os técnicos. O técnico que está lá, vem ali, ganha um joguinho, ganha um campeonato, cara, pina o nariz e não quer mais saber. Acha que é o dono da verdade, começa só a criticar, só ele que trabalha, só que ele faz isso e tal, etc. E não tem. Às vezes a humildade fala, puxa vida, eu quero aprender. E eu vou contar uma coisa para vocês. No basquetebol, eu convivi também. Aliás, o meu primeiro emprego, meu primeiro registro foi como técnico de basquetebol, professor e técnico de basquetebol. Conheço o meio e eu acho que uma das coisas que fez o basquete ir ladeira abaixo foi exatamente a arrogância dos técnicos. E por outro lado, quando eu comecei a conviver no voleibol, eu vi ali, a gente ainda estava naquela transição da escola asiática, a definição da nossa escola, no contato também que eu tinha com os técnicos, eu via mais abertura, mais humildade de querer aprender, de querer fazer, com até técnico estrangeiro, que aconteceu, vocês sabem disso, a seleção principal nossa. Mas pelo menos a gente procurou ver isso aqui. Coisa que eu vejo pouco hoje. Né? A gente é mais preocupada em criticar que vai discutir onde é que eu posso dar uma melhorada, o que é que eu posso fazer aí para ter um rendimento melhor. Eu costumo dizer que, olha, a preparação física, o Brasil melhorou muito, evoluiu muito no voleibol, a gente sabe disso. E eu percebo também uma união nesse sentido, uma humildade bem maior dos fisioterapeutas, que trocam informação o tempo inteiro, se ajudam o tempo inteiro. Os preparadores físicos também. E não é à toa que evoluiu bastante esse segmento. Eu acho que a gente precisa também, entendeu? E eu estou falando isso para vocês por quê? Porque eu aprendi muito, as pessoas me passaram muitas informações, eu adquiri esse tempo todo. E eu estou aqui e eu tenho esse prazer, eu gosto. Passei na academia quase 20 anos, saí da universidade, uma coisa que eu sinto muito. Eu tenho essa vontade muito grande, não só de estar na quadra, mas de estar com os colegas, de transmitir um pouquinho. Cobro muito da minha comissão técnica. Eu estou sempre colocando ali, olha, quando chegar a vez de vocês, tem que ser desse jeito. Quem trabalha comigo sabe muito bem disso.
Então, procurar. Sei que muita gente não tem, mas dá um jeito de ver. Qualquer pessoa mais experiente vai te ajudar bastante, né? Outra coisa que eu acho que impacta também nessa condição do trabalho de base é o sujeito definir, né? O que é que ele quer ser ou, né, não quer ser formador, educador ou vencedor. Mas aí, então dá para ser as três coisas? Dá. Agora você precisa definir como é que você quer fazer, né? Porque todo técnico também tem esse negócio de, não, eu sou formador, eu sou educador, fica muito, né, confortável, é muito... Mas ele também quer ganhar, que é legítimo. Vou tirar de maneira alguma a legitimidade, todo mundo quer ganhar. Agora, em detrimento de quê? Então, tem equipes que você vê, olha, opa, o trabalho está indo, estou formando bem, educando bem, e aí vou conseguir ser vitorioso. Mas o problema com essa antecipação, essa falta de periodização física e técnica, esse respeito, que você conseguir chegar lá, é que o negócio não dá certo. E não é uma coisa que você vai dizer, olha, vai aprender só. Eu aprendi, como eu falei para vocês, desde cedo. Fui pautando a minha carreira, tentando seguir exatamente essa periodização. Mas eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu voltei essa última vez aí para a seleção, eu fui assistir o Vagão, que deve estar aí assistindo, ele sabe disso. E aí a gente ia para o Sul-Americano, né? A gente tem um tempo exíguo, e ele começou o trabalho, que é o trabalho que a gente faz forte. Tá? Segue a bola, toque e tal, etc. Com toda a experiência que eu tinha, tal, então eu falei, Vagão, e aí? O joguinho, a gente tem pouco tempo. Não, vamos nessa pegada. E eu, não, já está na hora. E vamos nessa pegada. E com bastante experiência, modéstia à parte, falando, falei, puxa vida, nós fomos até o final. E na hora certa, o time estava preparado. Passamos 2, 3 semanas sem salto, sem nada, até chegar com 1 mês e meio, chegar, jogar um pouquinho e a equipe chegar inteira lá no Sul-Americano. Outro exemplo que eu quero dar para vocês foi do ano seguinte. Nós fomos campeões mundiais. Seguindo o trabalho, trabalho forte, base, tal. Toque, manchete, segue a bola. Aí eu me lembro que nós ganhamos a semifinal. No outro dia a gente ia para a final do Mundial. E aí, no caminho, né, essa parte inicial, eu falei, Vagão, final, a gente não vai ter segue a bola não, né? Vai ter segue a bola. Então, para vocês aí que não sabem, nós somos campeões mundiais. E se vocês assistissem, né, o último treino que nós fizemos lá, não é possível. Nós somos campeões mundiais. Vê lá, assiste o jogo na final, aí que você vai ver a eficiência nos fundamentos. Aí depois tem todo o complemento da parte tática. As jogadoras seguras, levantar de onde tivesse, passar, defender e tal, acreditar nisso. Então eu vejo assim, fase final. E outra coisa, a parte física também, até o último dia. Aí hoje em dia eu vejo aí o cara chega no período pré-competitivo, competitivo, não faz mais nada da parte física. E quer que a jogadora renda nessa parte final. Então é complicado, entendeu? Então, nessa parte, você tem que entender. Você vai ser educador, você vai ser formador. Agora, para vencer, né, você não precisa estar pulando etapas. Dá para você também chegar e ser vencedor no trabalho. Agora, se você começa já ali, não, eu vou fazer o trabalhinho de base, começa a ficar ali aquela coceirinha para começar a rodar o time, aí pode ocorrer várias coisas. Mas então, como tem bastante coisa aí para eu falar para vocês, tá? E aí eu queria colocar outro tema aqui, dizer, olha, nesse trabalho de base que eu vejo, que é explicar como as jogadoras chegam na seleção. Chegam para mim lá, porque vocês estão trabalhando, vocês trabalham aí,
que eu não deixo de agradecer nunca, né? Nós estamos aqui fazendo o trabalho, eu estou aqui, né? Não sou daqui, eu estou aqui na seleção para intensificar esse trabalho que vocês fazem aí, em todos os lugares do Brasil. Vocês fiquem sabendo que toda vez que eu tenho a honra de estar ali na frente do pavilhão, para honrar a bandeira, eu estou representando todos vocês. E não só vocês. Aqueles que estão lá, que não têm oportunidade de estar aqui, que vocês foram escolhidos, mas lá o professor de educação física na escola, eu tenho essa consciência. Quando eu era mais novo, não. As primeiras seleções eu achava que era em 93, a primeira seleção eu achava que era. Não, eu sei o quanto é importante o trabalho de vocês para chegar aqui nesse produto final. Eu estou aqui na ponta, né, para poder reproduzir, expandir o trabalho que vocês estão fazendo. Então, aqui na seleção, que eu vejo, que eu recebo, é bastante heterogêneo. É muito fácil para mim aqui chegar na condição que eu estou e dizer, olha, está tudo errado, meter pau, olha, não. Muito pelo contrário. Eu tenho visto aí jogadores chegando com uma consciência fisicamente muito bem, outras tecnicamente. Então, agora, o que acontece? Lugar nenhum no mundo vai ter uma padronização boa. Lugar nenhum no mundo as jogadoras vão chegar de forma homogênea em todos os segmentos. Uma das maiores dificuldades que nós temos lá é exatamente isso. Para chegar no trabalho físico do Adriano, ele passa lá 3 a 4 semanas no plano de trabalho dele lá para poder tentar organizar todo mundo mais ou menos no mesmo padrão, para aí a partir daí começar dentro do planejamento dele. Do nossa parte técnica, a mesma coisa. A gente está enfatizando para ver se todo mundo chega mais ou menos próximo do que a gente quer, para a partir daí dar continuidade. Então, chegam de todas as formas. Tem umas com mais dificuldades. Agora, o que acontece? Eu já caí na armadilha de achar isso. Muitas vezes a jogadora começou no processo muito tarde. O cara está trabalhando lá, não deu tempo. Eu converso, vocês sabem quem está aí, de vocês aqui já tiveram comigo, e muitos são muito sinceros. Aí, tua menina é muito boa, tem essas qualidades e tal, olha, mas está faltando isso, está faltando aquilo outro. Então, ótimo, vamos lá, trabalhar. Vamos cair. A minha função, quando eu estou aqui, é exatamente isso, desenvolver a jogadora, melhorar. Quem trabalha comigo sabe disso, né? Além da parte técnica, que é muito rigorosa, ainda tem a parte específica, que eu vou ver lá, analisar, observar cada fundamento. Não sei se é só minha característica, então eu vejo todos os fundamentos da jogadora, eu fico lá vendo quem saca como e como é que saca, e como é que eu faço para melhorar aquilo ali. A outra jogadora, como é que a recepção, a manchete, o toque, a cortada, o bloqueio, no meu entendimento, o que seria a falha, o que é que eu posso corrigir, jogadora. Outra coisa que eu também gostaria de dizer é que, para mim, é um mito isso, é um mito. Mas na seleção o técnico tem que se preocupar somente com a parte tática e o jogo. Eu não acho isso. Eu acho que mesmo podendo a gente ter mais tempo de treinamento lá, a gente tem tempo também para poder desenvolver tecnicamente a jogadora. E é isso que eu procuro fazer. Em função de outros motivos que a gente está tendo dificuldade nessa parte financeira, de viajar mais, de fazer mais intercâmbio, diminuir um pouquinho, justamente nessa parte. Mas com relação à parte técnica e à parte física, a gente tem condições. E nós desenvolvemos as jogadoras para isso. Nós procuramos fazer isso. E é um fator determinante, na minha opinião. Muitas vezes aqui dirigindo a equipe de São Caetano, equipe jovens, todo mundo sabe como é que foi. Quando tinham as vacas gordas aqui em São Caetano, eu nunca estava. Sempre foi uma equipe ali, com uma quantidade pequenininha ali e tal, batalhando para
poder fazer. E às vezes a gente chegava a fazer campeonato, final do Campeonato Paulista, ganhar grandes jogos e grandes equipes e tal, e vinha aquele pessoal, né? Oh, não, aí deu nó tático lá em fulano, nada disso. Nem nó tático, coisa nenhuma. O negócio é que a equipe melhorou muito tecnicamente. Aí, lógico, ficou sem nada taticamente. Aí ficou mais fácil, o que eu falei para vocês, encaixar a técnica com a tática. Os técnicos ficam brigando porque a jogadora quer uma coisa taticamente, tá aqui, ele ganha um jogo, só que a técnica não encaixa. Não vai fazer aquilo ali, não vai fazer o deslocamento, não vai fazer o bloqueio que ele quer, não vai fazer o posicionamento da defesa que ele quer. Por quê? Porque a técnica está defasada. A técnica está defasada. Então, senhores, isso aí é super importante, trabalhar. Ah, mas eu tenho dificuldade e tal. A base do meu trabalho, que eu procuro fazer, é isso, é na observação. O técnico que não é observador, não tem jeito, na minha opinião. Vá lá, entenda como é o processo ensino-aprendizagem, a antiga sequência pedagógica. Eu coloco isso como uma bíblia para mim. Ah, então onde é que eu vejo isso? Vai ler lá no livro do João, ensinando voleibol. E vem lá, explica a metodologia do trabalho. Quem tem essa dificuldade, segue ali, eu sempre segui isso aí. Vou lá apresentar o fundamento para a jogadora. Tá? Faço lá, desenvolvo a sequência pedagógica. Não pode fazer só um exercício. Você achar que vai melhorar a manchete, o toque, só com um exercício. Né? Tem o grau lá de dificuldade que você tem que explorar. Grau de complexidade para poder desenvolver. Ah, e depois que acontece isso, tem as falhas. Você treina, tem as falhas, desenvolve a sequência pedagógica. Mas o que é que você precisa fazer isso aí? Ah, você tem que recorrer aos exercícios educativos e formativos. Ah, o que é isso? Não vou falar para vocês agora, que aí eu tenho que passar mais 3 horas de live aqui. Mas procura fazer lá. Depois disso aí você vai fazer o trabalho de fixação, automatização, e aí você vai voltar a aplicar no ritmo de jogo. Eu procuro fazer isso. E sabe como é que eu acho que isso aí? Isso é igual ao médico. Quando vem, você vai se consultar, o que acontece? A mesma conduta do médico, eu acho que é a mesma conduta do treinador. Eu estou lá, vejo, observo, procuro saber quais são os sintomas, né? Descubro o sintoma, ó, você tem isso e tal. Aí vem a grande ferramenta que a gente tem que ter. Tem que ter um antídoto para isso. E aí desenvolver. Tá? Ah, mas eu faço isso o quê? O tempo inteiro, toda hora. Ah, mas é só nas menores. Não, o tempo inteiro, gente. Lá no São Caetano a mesma coisa. Eu trabalho com as jogadoras, eu vejo, quando eu vou contratar, eu já falo para ela, olha, eu gosto muito de você, você é assim, 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 mas olha, eu preciso que você melhore o bloqueio. Eu vejo lá teu deslocamento, eu vejo tal coisa e tal, e você precisa melhorar. Convenço a jogadora que ela precisa e faço a mesma sequência. É outro mito que eu acho. Ah, depois de velho, você não consegue mais corrigir. Se você pensar desse jeito, não vai conseguir mesmo. Já foi provado em estudos americanos aí que vai depender muito da motivação. E é o que eu procuro fazer. Só para dar um exemplo para vocês agora, na última temporada que eu tive dirigindo lá em Brasília, eu contratei a Renatinha. A Renatinha vai fazer 40 anos. E todo mundo sabe que a Renatinha tem uma dificuldade incrível. Eu falei, ótimo, desafio. Eu falei, Renatinha, seguinte, minha filha, saque, você sabe que você, né, naquela... Vou fazer, é um desafio para mim, cara. Aqui para mim. Então, ficava lá com ela, depois chamei, né, de manhã, depois acabou o treino, Renatinha, vamos lá, seca, põe aqui, solta a bola para lá, solta a bola. Fui tentando descobrir o que acontecia com ela. Não só na parte emocional, mas tinha aspecto técnico também. A batida dela era boa, mas tinha outras coisas, o lançamento dela na esquerda, que não tinha. Fizemos trabalho de exercício, depois equilíbrio dinâmico, para poder acertar ali. E resultado, ela, outro dia de manhã lá, que ela fez a parte física e tal, eu chamei algumas meninas para fazer esses trabalhos específicos. Aí eu falei, não, a Renatinha está dispensada e tal. Você, pô, treino da manhã. Não, aí, eu quero fazer. Ela se propôs a fazer. Agora, toda hora eu ficava lá, ficava em casa, saía, acabava pensando o que é que eu vou fazer para melhorar esse saque da Renatinha. O Guilherme está aí, trabalhou com ela, sabe muito bem.
a dificuldade que era, né? Eu vou contar rapidinho para vocês aqui, porque isso não é nas categorias menores, não. Eu uso isso. Entre vários, eu vou contar uma historinha aqui, que aconteceu numa temporada, que eu tinha a Andressa Picusa, ela tinha acabado de voltar da Turquia, né? E a Lia, que a gente sabe, aquela canhota, começou comigo lá em Suzano, em 2005, né? E aí ela chegou em 2007, 2008, ela foi há 2 anos, se não me engano, seguido, a melhor atacante. E depois sumiu. Bom, foi parar comigo lá, são jogadoras da empresária Ana Flávia. Comigo. Falei com elas e tal. A Andressa precisava melhorar no bloqueio e chegou a ser, durante muito tempo, liderar o ranking do bloqueio da Superliga. Acabou em segunda temporada, que foi a outra central nossa, que foi primeiro. E o ataque dela, principalmente a China, não é esse ataque que vocês estão vendo ela atacar, não. Lá em 2014, 15, não era isso aí, não. A Lia estava sumida, ninguém sabia quem era a Lia. E aí o que acontece? Vamos lá, vamos comigo, todo mundo treinando e elas comigo lá. Vamos lá, puxa daqui, puxa de lá, vem para cá, isso aí faz aqui, a Lia e tal, etc. Bom, muito bem. Outro dia me liga a Ana Flávia. Ela falou, Ayrton, aquele jeito mineiro da Ana Flávia, aí, sabe como é que é? Seguinte, as meninas estão reclamando aí que tá todo mundo treinando lá e elas estão fazendo trabalho de juvenil. Aí eu falei, já vida, Ana, o seguinte, Ana, é mentira, viu? Mentira. Elas não estão fazendo trabalho juvenil, Ana. Elas estão fazendo trabalho de pré-mirim, mirim, infantil, porque elas não sabem. Elas querem melhorar, precisam melhorar. Então precisa ir lá, ficava lá comigo, lá, todo mundo treinando e elas lá comigo, e eu fazendo exercício. Quem está comigo aí, o Adriano sabe, no Carlão, do São Caetano. Carlão, tá lá, vem, chama o Carlão. Isso aqui, ó, Carlão, como é que é? Olha, exercício para poder girar, o Carlão sabe muito bem disso. Aí exercício para cá, para lá, de rotação da articular dela. Ali a mesma coisa, tem isso. Bom, final das contas. Depois a Ana Flávia ligou para mim e falou, Ayrton. Falei, e aí? Não, eu falei com elas e tal. Falei, Ana, diz uma coisa, você já viu lá a estatística da CBV? Como é que tá a Lia? Ela está em terceiro. Falei, pois é, né? Faz quanto tempo que a Lia não é a terceira melhor pontuadora da Superliga? E a Andressa? Vê lá, a mesma coisa. Falei, vão reclamar de quê? E ela foi lá, conversou com as meninas e falou, olha, escuta, reclamar de quê? Falei, pois é, nunca mais ninguém reclamou. E eu não vou deixar de fazer. Sabe? Uma das coisas que eu vejo aqui, não sei se vocês lembram, no Esporte Espetacular, passou uma vez ali, antes da Olimpíada no Brasil, se eu não me engano, 2016, que teve um especial lá com a equipe russa. E o técnico lá, estão lá as meninas no paredão, né, com uma joelheira, com uma bolinha. E eu ouvi muitos técnicos falando, tá vendo aí, por isso que a Rússia não... A menina só não sabe da manchete. O time da Rússia sabe, ele sabe o desespero. Vai jogar contra a Rússia, mas o técnico lá sabe que se sacar, vai massacrar, porque falta trabalho. Agora, porque a Duda não vai fazer, porque não pode e tal, então você é técnico, de maneira alguma. Então, desde as categorias de base até um adulto, guardando as devidas proporções. Uma coisa é você fazer o trabalho da iniciação, colocar lá e tal, explicar. Mas para tudo, gente. A Soninha terminou a carreira comigo aqui, né? A Simone Perereca, quem não conhece, a Ana Maria Volpone trabalhou comigo aqui no final, mas eu falei, olha, qual é o problema? É um deslocamento, então vou fazer uma sequência pedagógica, um processo de ensino-aprendizagem para aquele, e trabalhar a sequência, facilitar. Nós somos facilitadores da aprendizagem. Não pode dificultar. Primeiro conhecer, saber, igual o médico. Eu preciso saber o que está acontecendo com a jogadora, né? Remediar, e se não der certo, outro antídoto, até chegar no estágio de aplicação no jogo. Então, isso é importantíssimo, certo? Ayrton, deixa eu te interromper. A gente tem que partir para as perguntas.
Não Muita já? digo falar muito. A gente já estourou, na verdade, o tempo de estar acabando as perguntas. Mas aí Olha, eu sei que posso tem só aí. colocar. Eu vou Fica à só ler. vontade. Fica à vontade. Eu vou só Fica à ler vontade. rapidinho os desafios que a gente tem. Eu vou Tá pular bom. um monte de coisa, tá, gente? Mas assim, os desafios e as Fica à propostas, vontade. tá? Até vai ajudar aí também nessa parte de perguntas. Tá? Então, gente, olha, com relação a essa parte de chegada para mim, que eu estou na ponta lá das jogadoras, né? Tem melhorado, tá? Entendeu? Não chega e eu não fico esperando que chegue todo mundo maravilhosamente bem. Eu sei que tem as dificuldades. Agora, é função minha melhorar. Vou fazer com que a jogadora evolua. Agora, com relação aos desafios, que é a parte dos temas aqui, tá? Eu queria chamar a atenção, primeiro, a gente tentar diminuir o número de lesões. Né? Pelo menos que eu vejo lá chegando, a Júlia sabe disso, eu fiquei com a Sub-18 há 2 anos atrás, e eu tive que dispensar 4 jogadoras por problemas sérios ali na primeira semana. Fora as jogadoras que chegam e escondem as contusões. Né? Então, eu gostaria de entrar um pouquinho mais nesse debate aí, mas a questão dessa preparação, muitas vezes são lesões muito precoces, justamente por falta de conhecimento da parte física. Você pode fazer uma carga com a jogadora, mas tenta preparar a jogadora, saber cada fundamento, o que ela precisa ter no mínimo para poder fazer o número de repetições que precisa, né? Outra coisa que a gente tem, que eu acho que é desafio, para as categorias de base, a gente precisa captar mais e manter mais essas atletas. Essa parte que eu acho super importante, eu vou falar para vocês daqui a pouco nas propostas, que tem a ver com isso. Como a gente pode, né? Essa parte de captação, eu acho que está sendo até boa. Agora, a gente está faltando manter essas atletas, né? Até chegar na fase adulta. Outra coisa que é importante, muita gente fala muito, que está acontecendo, todo mundo sabe disso, é a evasão de jogadoras, né? Principalmente para as universidades americanas. Que isto é um desafio que a gente precisa ver justamente nessa parte estrutural que eu falei para vocês. Não é falha dos profissionais, mas alguma coisa a gente precisa ser feita para justamente com esse item anterior que eu falei para vocês, essa manutenção das atletas aqui conosco. Uma coisa. Né? Outra coisa que tem a ver, que, olha, eu ia até falar um pouquinho mais, Júlia, mas você, por exemplo, a Júlia dá uma palestra lá sobre rede social interessantíssimo para todo mundo. Mas eu queria chamar a atenção aqui, mais uma coisinha, me permite, tá, Júlia? Você faz muito bem, mas eu queria só fazer mais um adendo aí, que é com relação à rede social e net. Essa parte, né, e as expectativas dos pais. Em 2015, a gente recebeu a visita aí do Gianni. O Gianni, aquele jogador italiano e tal, ele estava dirigindo a equipe da Eslovênia, estava eu, Vagão, e a gente estava conversando, e falando do trabalho e tal, ele falou, Eslovênia, beleza e tal, mas tem uma coisa que ele falou, olha, que está atrapalhando, não atrapalha. Ele falou, na época, eu não dei muita bola para isso, falei, nossa, a gente está sentindo isso. Ele falou, olha, celular. Quer dizer, lá está mais grave, mas aqui também é uma coisa muito importante. As jogadoras estão dependendo demais das redes sociais. Além das coisas que a Júlia faz a palestra, eu queria chamar a atenção para uma coisa. A expectativa e a promoção dos pais nas redes sociais das atletas. Então, estão colocando uma situação que está afligindo a todos nós. Está repercutindo no nosso trabalho. Então, o que acontece? A Júlia sabe muito bem disso, a gente passou isso, não é um caso isolado, tem acontecido, né? Da jogadora, em função dessa pressão, muito antes, muito mais cedo, então ser convocada para a seleção, a expectativa, ter que ficar, é um drama, vocês não têm ideia do que a gente sente das jogadoras lá. E o que acontece? Jogadoras que, na última, né, Júlia, o ano passado, a gente que teve que dispensar com síndrome do pânico. E a gente conversando, sabe o que é? A expectativa muito grande da família. A família cria uma expectativa. A rede social, todo mundo acha legal. A jogadora já se acha celebridade. Gente, eu só queria que vocês tomassem um pouquinho de cuidado nisso, na orientação, desde o começo. Principalmente quando vier uma convocação para a seleção. Olha, foi lá, ótimo, vai, briga, não é o fim do mundo. As coisas acontecem com mais tempo, tem a ver com maturação cronológica, maturação biológica, outros fatores,
Mas é um problema sério hoje em dia. Não só o uso do celular, né, que a gente proíbe lá, categorias menores, não pode levar na quadra, só em algumas atividades que na preparação física vai precisar anotar, fazer alguma coisa e tal. Mas na quadra é ali o tempo inteiro, esquece. Tá? No treinamento voltou, refeições também não. Determinar momentos para que tenha contato com os pais, legal, tal, etc. Mas cuidado nisso, eu gostaria que vocês, sinceramente, orientassem as atletas nesse sentido. Olha, vai lá para a seleção, e seja lá a sua seleção estadual e tal, não, acabou, parece que acabou para a jogadora, fica uma pressão gigantesca em cima dela, e elas não estão sabendo lidar com isso. E, volto a dizer, não é só um caso isolado, não, a gente tem outros casos, inclusive na seleção principal, que a pressão, vocês estão vendo, é muito grande. Elas já estão se achando as jogadoras e tal. E não é nem por causa delas, jogadoras humildes. Mas a família cria uma expectativa muito grande, os amigos e tal, e elas não estão sabendo lidar com isso. Principalmente quando não obtém sucesso. Se obter sucesso, ótimo. Mas quando não obtém, é complicado. Bom, e aqui, rapidamente, Júlia, nas propostas, né? Para não ficar ali, olha, opa, só falei, não falei nada, né? Propostas assim, que eu acho interessante, principalmente para os técnicos aí, formação, os cursos formativos e de reciclagem nas federações. Eu me lembro uma vez, naquelas reuniões que a gente tinha, né, famoso Tapa do seu Elcio, e o Marco Lebac, que todo mundo conhece aqui, um técnico fenomenal, e a gente conversando sobre isso, e falou, olha, eu consegui evoluir, né, no voleibol graças a esse senhorzinho aqui, que era seu Elcio, né? Que é seu Elcio, que ele promoveu vários cursos lá, eu acompanhei, fiz, consegui aprender bastante e melhorar. Eu acho que tem federação que constitui esses cursos, mas eu acho que seria interessante que toda a federação tivesse as datas lá agendadas para poder fazer não só de formação, mas de reciclagem também dos profissionais. Eu acho que aí também, que eu já até falei aí com a Júlia a respeito disso, aproveitar que o Radamés também está aí, né? A gente sabe que dinheiro é curto, mas assim, apoio as competições que estão ocorrendo no nível de clube, a Taça Paraná, a Copa Minas, a Copa Cidade Maravilhosa, Festival de Estrela, que cada vez mais está tendo mais equipes, está sendo uma fonte muito interessante para a gente, de observação, inclusive, e também poderia se estender à região centro-oeste, norte e nordeste, fazer também, para poder as equipes aqui do sul, sudeste, irem lá jogar. Eu acho que tem que ter essa parte aí como, né, iniciativa também. Também não precisa só esperar a CBV não, entendeu? Porque lá na Copa Minas, todo mundo está bancando ali, e vou dizer uma coisa para vocês, eu já até falei lá, acho que para Adalberto, lá no Recife, começa a fazer, aliás, tem um rapaz que está fazendo na Paraíba lá, que é o Marcão, começa a fazer, desenvolver, que vocês vão ver, vem gente dali, vai, porque hoje em dia todo mundo se queixa, que não tem dinheiro, todo mundo se queixa, o Caetano sabe muito bem disso, mas todas as atletas têm um celular melhor do que o da comissão técnica. A jogadora, eu não tenho o que comer, mas o celular é o melhor. Hoje em dia os pais vão, incentivam, nessa parte o pai acaba ajudando. Mas eu acho que nessa parte, principalmente na parte norte e nordeste, poderia. Acho que tem que ter uma iniciativa, começa devagarzinho. A Copa Minas, a Taça Paraná começou, pergunta para o pessoal, o Miro deve estar aí. Vai falar muito bem. O Juca também, lá em Estrela. Começou do nada e hoje está uma coisa gigantesca, internacional, né? Tem gente daqui da América do Sul jogar, do Peru, do Uruguai, da Argentina. É super interessante. Outra coisa, viu, Júlia, que seria muito, que eu acho que tem um gargalo, uma coisa, se tudo isso der certo, que a gente está falando, crescer, todo mundo vai trabalhar bem, evoluir, produzir jogadora, a gente precisa, né, manter mais jogadoras. Então, eu acho que esses dois últimos itens que eu vou falar aqui, primeiro o CBS. Eu acho que o CBS, sabe, tem que ser até sub-19, sub-20. Porque aqui as equipes do Rio, de São Paulo, ainda sobrevivem com os campeonatos estaduais. Mas em muitos estados é o escolar e o CBS. Junto com o CBI ali, mas é mais CBS.
Se a última ali é sub-17, sub-18, sub-17, como é que vai parar de jogar com 17 anos? Vai fazer o quê? Vou estudar, fazer isso e tal. Agora, se tem seleção, né? Aí eu faço um apelo aí para os presidentes de federação, nesse sentido, para prolongar, porque a gente está dando tiro no pé. Quanto mais a gente puxa para mais cedo, tudo bem, então comece mais tarde. Só pode fazer 2 categorias, então começa mais tarde, porque a base ali está subindo, tem uns jogos e tal, mas para representar o Estado, federação e tal, para levar esse pessoal para mais tarde, não abandonar, porque está tendo essa evasão, não só para fora, mas aqui também. Na maioria dos estados, o pessoal sabe o que vai fazer. E outra coisa que eu conversei também, que é um trabalho, né, que você sabe, desenvolvido lá pelo Zé Roberto, pelo Vagão, para poder dar uma padronizada nessas categorias, né? E eu acho assim, para ser bem superficial, e tem a ver com isso, eu acho que estão 2 itens, eu até conversei com o Vagão aqui, super importantes, entendeu? Que é aumentar em qualquer competição que nós tenhamos aqui, para 15 atletas. Qual é o problema? Mas a súmula lá, tudo bem, até 14, enfim, então coloca lá, mas colocar 15 atletas, tem algum problema legal que não poder? Porque é a questão do clube. Aí eu tenho mais jogadoras, não vou colocar somente, mas se colocar mais gente, vai ter que jogar mais gente, ótimo. Aí chega no segundo ponto, que é a utilização de mais jogadoras, inclusive para cima, nas categorias de base, aqui em São Paulo já tem, né? Não sei, em outros estados, para mirim, iniciante ali, você tem que trocar 3 e tal, etc. Quem começou com isso foi em 88, foi quando eu comecei também, em 88, só que não tinha a coisa de trocar no segundo set. Você tem que usar no mínimo 9 jogadoras. E por que não? Aí eu pergunto, por que não até juvenil? Porque você retém mais jogadoras. A gente não pode perder. Tem jogadoras aí que vai estourar mais tarde. E a gente acaba diminuindo, podando demais a carreira dela logo cedo. Não tem perspectiva. Vai fazer o quê? Vou procurar, nos dias de hoje, vou trabalhar, ajudar os pais e tal, etc. Então, é uma forma da gente pensar que a captação está boa, agora nós precisamos manter mais atletas no voleibol. É isso aí, Júlia. Eu só não vou reclamar tanto que você extrapolou o horário, porque você já respondeu quase todas as perguntas aqui. Mas tem algumas que eu vou te passar, que você acabou não tocando, até porque... vamos lá. O que você acha da vivência das atletas de base do vôlei indoor no vôlei de praia? Ajuda ou atrapalha? No sentido seguinte, de jogadoras que têm experiência na praia e voltam para... Isso. Olha, eu acho ótimo. Não só acho ótimo, como também nós treinamos. Em Saquarema nós temos essa possibilidade de fazer o trabalho. E cada vez mais a gente tem conjugado ali trabalho na areia, de manhã, né, cedo. A gente percebe visivelmente a questão da resistência da areia, né, e deslocamento. No salto não, que a gente usa só o salto mais para frente, né? Mas todo dia que a gente trabalha na areia, quando vem na parte de tarde, a gente percebe uma evolução incrível. Logicamente, se eu tivesse, né, um clube, lá em Brasília a gente fazia isso. Em areia também a gente trabalhava uma parte lá. Não é uma areia tão boa, não, mas ajuda demais, né? Ajuda demais. Sempre que posso, eu trabalho com areia, sim. Vamos lá. Fazendo um comparativo com o masculino, em relação à quantidade e qualidade das atletas do feminino, elas chegam melhor, igual ou pior condição? E quais seriam os motivos que você acha? Olha, Júlia, essa observação que eu vou fazer é em função do que a gente tem lá em Saquarema. Que eu pego as meninas e tem o pessoal lá que a gente fica dando uma olhadinha, converso, né? A gente troca ideia lá também
o Giovanni, com o Magu, com os outros assistentes também, que estão ali, todo mundo, né? Eu acho que tem a ver no feminino, se comparar feminino, tecnicamente, as atletas têm uma condição melhor. Às vezes eu vejo assim, o masculino treinando, a categoria sub-19, né? E sub-19. Principalmente a sub-19, falei, nossa senhora, os caras vão ter muito trabalho aqui para poder fazer a jogadora melhorar. Nesse aspecto, eu acho. Agora, logicamente, é diferente o jogo, né? Masculino e feminino é outro patamar. Então, rede, altura, o saque, o tipo de estilo de jogo muda bastante. Volume, derruba mais bola, não derruba mais bola, isso faz toda a diferença. Então, o que eu percebo lá, a gente tem lá os nossos desafios, mas eu acho que no masculino, pessoal, tem ainda mais para fazer a galera dar manchete, viu? Bem, pessoal, eu vi que tem muita pergunta e o Ayrton acabou falando aí sobre padronização, tá? Só para. Isso não é de agora que esse assunto surge, em outras palestras, em outras conversas, a gente já tem um tempo que nós das comissões das seleções, a gente vem discutindo isso. O Guilherme que está aí, Vagão, Ayrton, o Zé, do pessoal do feminino e o masculino também, a gente tem conversado bastante e para desenvolver um projeto, uma proposta que nós acreditamos enfim, que a gente deveria, o caminho que a gente deveria seguir, tá? Então, só para dar porque eu vi que tem muita pergunta aqui sobre padronização. No mais, Ayrton, eu queria te agradecer, a gente já extrapolou aqui o tempo. Agradecer, eu sei que tem pessoal aí pleiteando um retorno seu, uma segunda edição, para você continuar o papo aí, que tem muita história. Mas eu queria agradecer a tua disponibilidade, enfim, suas histórias, sua experiência, tenho certeza que agregou muito aí a todo mundo. Pessoal, eu vou botar o e-mail aqui no chat, o e-mail nosso lá de seleções. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida ou algo que vocês queiram saber, por favor, encaminhe por e-mail que eu entro em contato com a Ayrton e a gente responde para todos vocês. Tá bom? No mais, obrigada. Passo a palavra para o Ayrton se despedir aí. Boa noite para todo mundo. Bom, obrigado aí, Júlia, mais uma vez, pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Radamés, presidente Toroca, vice-presidente Neuri, aí Caetano, que está todo mundo aí da retaguarda da comissão e do pessoal do suporte aí. Obrigado a todos aí que tiveram a paciência de ouvir aqui essas bobagens. Mas, enfim, eu queria finalizar, Júlia, com uma mensagem de otimismo, entendeu? Porque a gente vê, você sabe muito bem disso, você é uma pessoa que está ali comigo, de vez em quando é muito criticado, mas eu tenho que agradecer, fazer publicamente isso para você. Você tem procurado fazer o melhor para as seleções de base, dado toda a condição para a gente trabalhar. Muito obrigado, Júlia. Eu agradeço aqui diante de todo mundo. E dizer para vocês que estão trabalhando que estão trabalhando para todo mundo melhorar, crescer, o voleibol crescer brasileiro. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu tenho acompanhado, estou muito otimista. Essa geração aí que a gente sofreu muito, a Júlia sabe disso, eu abri mão de muita coisa para poder, essa geração aí, sub-18, a Júlia sabe disso, abri mão até da equipe de Brasília para me dedicar a essa equipe, depois eu passei para a sub-20, né? Essa equipe que está vindo agora, que vai ser responsável pelo Wilmer, é uma geração maravilhosa, parabéns a vocês que trabalharam essas meninas, vão ter aí um grupo aí de 20 jogadores, e vou dizer para vocês, eu tenho 34 anos de voleibol e 37 de professor, e eu arrisco dizer aqui, essa geração que vem aí vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ela é muito alta, mas é muito boa, muito alta, vai ter, nesse primeiro ciclo aí vai ter dificuldade, mas no seguinte aqui, nós vamos ter depois de 24, 25, nós não vamos perder para ninguém, gente. Não vamos perder para ninguém, a não ser que aconteça uma coisa absurda, uma pandemia não, uma endemia aqui dentro, que a gente não consiga fazer mais nada, treinar. Mas o voleibol vai crescer, o feminino vai continuar dominando, né? No final da década aí de 20, nós vamos ter aqui frutos maravilhosos, são meninas... Eu nunca vi uma geração igual, eu arrisco toda a minha carreira para dizer que nós não vamos mais perder de ninguém. E graças ao trabalho de vocês aí na base, e a gente tenta, né, dar essa sequência aqui
na seleção brasileira. Muito obrigado a todos, estou à disposição aí, qualquer coisa, já sabe, né? Maior prazer. Pessoal, fiquem ligados amanhã no canal do YouTube da CBV, semana que vem a programação nossa aqui também. Boa noite a todos, obrigada pela presença de todo mundo aí. Boa noite a todos. Boa noite, treinador, gerente. Ei. Boa noite. Caetano. Boa noite a todos. Parabéns, Ayrton. Boa noite, mestre. Boa noite, um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite a todos aí. Roberto. Ô, Vigílio, um abração. Caetano, abraço. Isso aí, garoto. Tchau, galera. Tchau, até mais. E aí, garota linda. Minha filhinha, uma das gêmeas. Olha só. Boa noite a todos, boa noite. Parabéns por tudo aí, tá show. Tchau. Tchau daí. Como é que é seu nome? Boa noite. Com camisa do Tricolor, muito bem. Vitória. Olha. E o da tua irmã, o irmão? Sofia? Tinha. Mas é a Vitória de novo? Quase. Eles são muito parecidos, são gêmeos. Vitória e Sofia, vocês são muito bonitas, hein? Tu nem percebe. Puxaram a mãe, puxaram a mãe, puxaram a mãe. Com certeza, com certeza. Grande Cascatinha, um abraço. Tchau, Radamés. Tchau, gente. Tchau, Um tchau. abraço para todos. Valeu. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Parabéns. Boa noite. Boa noite, parabéns. Obrigada. Boa noite, galera. Fala, Beré. Sugestão. O assunto é longo. Tiago Pereira. Boa noite, Virgílio. Boa noite a todos aí. Boa noite. Fala, Caixinha, tudo bem? Camisa Morival. Ô, rapaz, tudo de paz com você. Como é que tá lá? Terrinha lá, Parema. Tudo bem. Tranquilo. Roberto Pereira, cuida do pessoal aí da Covid, Roberto. Todo mundo em isolamento aí, pô. Tá tudo ótimo.